Olá, 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 olá. Gente, vocês estão me vendo bem? Não sei, tô achando meio escuro aqui. Calma aí, vamos lá. Tudo bom? Boa noite. Tá bom assim? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Olha, pessoal da Itália. Ei, Luma, eu lembro de você. Pessoal da Itália. Tem gente até da Coreia. Tudo bom? Tudo bem? Vamos lá. Você, né, que sofre porque está aí, se colocou, se viu como ansioso da relação. Que bom, que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos, então. Estou lendo aqui que algumas pessoas gostam muito de mim, me agradecem. Eu também agradeço, fico muito feliz em fazer sentido na vida de vocês. Bom, vamos lá. Que bom, Luma, que bom. Gente, é o seguinte, o ansioso, ele leva uma má fama na relação, né? Como erra-mão da relação. O que isso quer dizer? Por sua ansiedade, né? Pelo seu anseio em fazer que a relação dê muito boa, dê muito certo, ele atropela as coisas. E o que acontece? Ele se sente muito mal. Hoje nessa live, você vai descobrir que o ansioso não é o erra-mão da relação. Não, isso mesmo. E só que algo muito importante que no finalzinho eu quero te dizer em relação ao evitativo, porque é assim, aí o ansioso descobre, eu não sou o erra-mão da relação, né? Eu não sou a pessoa que complica a relação. Então, quem complica a relação é o fulano. Não é assim que funciona, ok? Então, para você que chegou agora, essa live não fica salva, então eu já te convido, se você não é meu assinante, quem está aqui assistindo do canal de assinatura, pode assistir a hora que quiser lá no Hotmart ou ser assinante pelo Instagram. Agora, você que chegou aqui e não é assinante, você vai pegar papel e caneta, que é uma live muito importante para você anotar os teus insights, anotar aquilo que é muito importante e que depois você possa rever, tá bom? Então, essas lives não são todos os dias, essa live geralmente uma vez por semana e ela é disponibilizada, salva apenas para os assinantes do canal. Eu vou desativar os comentários, por quê? Porque eu preciso, é uma aula, então eu preciso me concentrar para entregar para vocês o melhor conteúdo. E no final eu vou abrir para perguntas, que é o momento mais rico, inclusive, né? Eu acho um momento muito rico dessa aula e eu vou me atentar a responder as perguntas pertinentes à live, ok? Então, deixa eu só desativar aqui. Da última vez eu acabei encerrando a live sem querer, porque eu apertei ali o botãozinho errado. Então vamos lá, vamos começar. Vocês vão, acho que, se surpreender com essa live, e essa é a minha intenção mesmo. Mas para isso, para que você entenda o percurso dessa aula, eu preciso que você, nem que fique aí fazendo as suas atividades, mas escute do início até o fim. Como prometido, espero não prolongar e ser muito ali, né, certeira no que vocês tanto querem saber. E o que vocês tanto querem saber? O ansioso é o erra-mão da relação? Não. O ansioso não é o erra-mão da relação. E essa live poderia acabar aqui. Agora, você quer muito entender como é que você, se é ansioso, né? Ou você que é evitativo e está escutando essa live, ou você que é seguro também e está escutando essa live, essa aula, como é que o ansioso pode não ser o erra-mão da relação se ele enfia os pés pelas mãos? Né? Vocês conhecem esse ditado? Eu sou péssima em ditados, mas esse eu sei muito bem. Quem enfia os pés pelas mãos são aquelas pessoas que não deixam as coisas fluírem, querem que as coisas aconteçam no seu tempo, da sua forma, da sua expectativa, já toma a iniciativa e à frente de tudo, ou seja, enfia os pés pelas mãos. Agora, eu quero primeiro conduzir para vocês a uma linha de raciocínio. Pensem aqui comigo. Primeira coisa, ponto 1. O ser humano, ele foi feito, ele foi programado para se apegar. Afinal de contas, nós somos um animal, né, em que
para que os nossos primeiros momentos de vida, anos de vida, nós precisamos da ajuda de um outro ser humano para que a gente possa se desenvolver. Então a gente está falando aí de dias, de meses, de anos, né? Até que a gente vai dar os primeiros passos, vai ser 365 dias, às vezes mais, né? Algumas crianças menos. Quando a gente vai começar a falar as primeiras palavras, tem criança que é bem adiantada, ainda nem um ano já fala mamã, mamá, aula, mas outras crianças vão falar aos 2 anos, algumas 3, algumas 4 anos. Enfim, nós fomos programados para nos apegar a um adulto que vá nos mostrar a vida. Então, ou seja, o apego em si, né, o nutrir a relação, que é ou seja, ativar a relação, que é a grande arte do ansioso, isso não é ruim. O que ele faz não é ruim. Mas qual é o grande problema? Vamos lá, vamos entender. Eu queria trazer para vocês um caso que, inclusive, está descrito no livro, né, do Dr. Amir Levine e da Rachel Heller, que é o caso da Karen e do Tim. A Karen e o Tim, eles estavam participando desses, como é que é o nome disso, gente? Desses reality shows, né? E era uma competição de casais. Em um determinado, a Karen, muito ansiosa, em provas que emocionalmente ela ficava abalada e instável, ela sentia a necessidade de pegar na mão do Tim. E o Tim, né, ali adrenalizado com as provas, muitas vezes ele não via necessidade. Vamos, senão a gente vai perder. Quando eles ficaram em segundo lugar na competição, e a rede de televisão foi reentrevistá-los, né? E perguntar por que eles achavam que não tinham ganho a competição, porque eles estavam indo bem. E a Karen, a ansiosa, vira, né, para a rede de televisão e fala assim, eu sinto que em alguns momentos eu precisava, para me sentir mais segura, eu precisava da mão, que o time me desse a mão. Eu vi que a minha carência atrasou a gente em alguns momentos. Quando a televisão foi virar para o Tim e perguntar, ele, evitativo, ele aquietou, ele simplesmente ficou quieto. E quem vive uma relação com o evitativo sabe muito bem, parece que descreveu a cena, né? Só que o Tim, conforme a entrevista ia se desenrolando, ele também se lembrou que em alguns momentos, né, teve um momento que ele tinha que pular de parapente e ele paralisou, a ponto de tirar, né, o equipamento, ter que se acalmar, né, respirar, para depois tentar ir novamente para colocar roupa e daí pular. Ou seja, ele também fez com que a dupla também se atrasasse, mas ele, com o repertório de comportamento de autossuficiência, não quis o apoio da Karen. Talvez, né, se ele tivesse dado acesso à Karen de alguma forma, isso teria sido, na verdade, muito mais rápido. E aqui que eu queria chegar, tá? As pessoas, quando estamos seguras ao lado de uma pessoa que entende a nossa manifestação emocional, que pode ser inclusive uma vulnerabilidade, o que acontece? Nós ficamos mais seguros, nós voltamos para fora de forma mais, para o mundo externo de forma mais ágil, e nós perdemos menos tempo, né, julgando o parceiro e atrasando o jogo da vida. Dr. Levine, ele foi muito perspicaz em trazer esse exemplo, porque é justamente isso que acontece na vida diária entre o ansioso e o evitativo. O ansioso, ele acha sempre que está atrasando e ele acaba atrasando porque nos seus mecanismos de protesto e de chamar a atenção, tanto ele gasta muita energia para tentar argumentar o quanto é importante a sua demanda emocional,
quanto evitativo para desativar essas estratégias dele. Também perde uma grande energia quando ele só podia, ao invés de desativar, escutar e tentar propor uma saída. Que inclusive são estratégias, né, que você encontra. Eu entreguei aqui já, eu entreguei através do canal de assinatura, quem é meu assinante sabe, tá lá. E o Dr. Levine também entrega no seu livro, né, Maneiras de Amar. Então, se você inclusive está com papel e caneta, você vai anotando tudo isso. Ou seja, quando eu entendo a vulnerabilidade do meu parceiro, e aqui é ansioso, não é somente o evitativo, quando o Tim, se o Tim tivesse uma compreensão de que a Karen se sentiria mais segura toda vez que ela ficasse nervosa e ele já pegasse na mão dela, ou seja, passasse por cima, né, da sua evitação, ou seja, da sua estratégia de desativar o relacionamento e já pegasse na mão dela para que ela enfrentasse, né, aqueles obstáculos que mexessem mais com ela emocionalmente, eles ganhariam tempo. Já era uma leitura ativa, quem é meu assinante sabe, né? Uma das estratégias para você ter um relacionamento saudável é você ter uma observação e uma escuta ativa. Ou seja, de forma ativa ele observou e escutou. Pega minha mão, tô nervosa. Ele escutou já na primeira vez e se ele fizesse isso na segunda e na terceira, eles teriam ganhado tempo. E ela, né? E ele... se permitisse, se o evitativo se permitisse, ou seja, se o Tim tivesse se permitido, quando no seu primeiro momento de vulnerabilidade se tivesse dado espaço para a contribuição afetiva da Karen, ele teria muito provavelmente perdido menos tempo em tentar se autorregular sozinho para pular do parapente. Ou seja, a relação ela pode sim ter dependência. E nós já vamos falar sobre uma dependência saudável. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês que eu uso na minha vida. Ela pode sim existir. Existe a possibilidade. Ou seja, porque eu comecei essa aula dizendo o apego, né, é uma estratégia de sobrevivência, é uma estratégia de segurança para o desenvolvimento humano. O problema é que, e agora nós vamos chegar aqui a algo muito importante. Qualquer coisa você anote essa frase, que é o seguinte: o grande problema e que o ansioso acaba sendo erramão da relação é por conta de uma palavrinha, a carência. O grande problema é o seguinte, e o evitativo também é carente. Só que o que eu observo que está sendo o grande problema, e essa é a frase que eu gostaria que vocês refletissem. As pessoas estão carentes, mas não sabem do que. Você pode até anotar aí, eu estou carente, mas eu nem sei do que. E por que isso é tão importante? Conforme eu estudo, conforme eu vejo, conforme eu olho aqui os comentários que chegam para mim das aulas, os comentários que chegam nos vídeos, quando as pessoas vêm aqui no meu setting terapêutico e as pessoas começam a se conhecer, começam a se alinhar, o relacionamento em si, entre homem e mulher, entre parceiros, seja mulher, homem, o relacionamento em si não é o problema. Não é, muito pelo contrário. Ele passa a ser uma solução. Exatamente, uma solução. Uma solução para encontrar o quê? Dentro de você. Aquilo que você precisa se desenvolver. E quando as pessoas começam a olhar o relacionamento como uma fonte muito importante de autodesenvolvimento, de autoobservação, elas amam a relação. E melhor, elas se autodesenvolvem, elas se autoqualificam para melhorar a relação.
Semana passada eu recebi, semana passada? Hoje é? Isso, semana passada, na quinta-feira, eu recebi a presença de um homem maravilhoso que chegou aqui. Quando eu digo maravilhoso, porque ele chegou em humildade, dizendo: é o seguinte, essas são as minhas sombras, mas e eu sei que não dá para eu colocar a culpa na minha esposa. O que eu posso fazer para melhorar a relação? E nós trabalhamos uma comunicação ativa, nós trabalhamos, né? Entendemos qual era a sua linguagem de amor da esposa, e eu virei para ele: não, você não vai se comunicar com a tua linguagem, você vai se comunicar com a linguagem dela e vai ter paciência. E nós alinhamos, né, palavras de sentimento ativo. Ele voltou com um sorriso daqui até aqui. Como isso funcionou? Eu estava prestes a finalizar o meu casamento. O problema nunca foi o casamento. O problema é que 41 anos, já conquistou várias coisas e de repente quer o quê? Ser visto na relação. O problema não está na relação, está no seu construto interno e no seu momento de vida. E a relação passa a mostrar o que a demanda do seu mundo interno. E essa é a beleza. A gente não precisa estar fora de uma relação para poder nutrir autoconfiança, autoconhecimento e trazer coisas boas para a relação. Se essa relação, quanto ela vai durar e se ela vai ficar, já é uma outra história. As pessoas cansam de me perguntar: dona Ana, sou dependente emocional, tenho que me separar? Não! Não vai adiantar nada, porque enquanto você não curar onde você está, né? Porque a dependência hoje, e veja, a dependência emocional, se ela não tratada, né, ela pode matar. Agora, a dependência, né, uma dependência vista do ponto seguro, e eu já vou explicar para vocês aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Como uma fonte de autoconhecimento e autodesenvolvimento com autorresponsabilidade, ela pode ser uma grande ferramenta para que as pessoas se desenvolvam. E agora eu vou dar um exemplo muito importante. Veja só, se eu fico tranquila com a disponibilidade do outro, né, e me compreender, eu volto para o mundo seguro. Eu quero que você reflita sobre isso. E eu vou te dar o seguinte exemplo. Veja, no meu trabalho, vocês veem aqui a dona Ana, certo? A dona Ana, se vocês forem olhar, se vocês derem um Google, dona Ana psicóloga, vocês vão me encontrar em absolutamente todas as plataformas. Spotify, Facebook, YouTube, todas as outras plataformas aí, nem vou ficar dizendo muito, porque senão pode ser que essa plataforma aqui comece essas coisas de derrubar live, nem sei se tem isso, mas a gente evita. Em todas as plataformas digitais, a dona Ana está lá. Mas a dona Ana, eu atendo, né? Eu dou palestras, eu dou aula, eu dou mentoria. Inclusive, sábado eu vou dar uma mentoria o dia todo muito poderosa. Você que é ansioso estará lá, não tenho dúvida nenhuma. Eu sou filha, eu sou, né, amante, amante amada, eu sou amiga, ou seja, essa coisa de o mundo tem 24 horas para todo mundo, esses coaches que dizem isso não conhecem a vida de uma mulher empresária. Sou empresária. Como é que eu consigo fazer tudo isso? Como é que ela ainda consegue postar em todas as redes sociais? Veja, no meu processo empresarial, na minha relação empresarial, eu tenho uma sócia administradora que prestem bem atenção, nós duas temos uma relação de dependência. Nós duas temos uma relação de dependência. Eu dependo dela para que ela distribua todo o meu conteúdo e eu dependo dela, eu dependo dela para que ela distribua todo o meu conteúdo e ela depende de mim
para distribuir todo o meu conteúdo, e na distribuição do meu conteúdo, né, e nessa distribuição de conteúdo, ela também distribui as possibilidades de produtos, que é da onde vem o faturamento dela. Ou seja, é uma relação de codependência. E até aí, veja, não há problema, há uma sinergia bonita, mas aqui prestem bem atenção. Prestem bem atenção, porque se vocês compreenderem através desse exemplo e absorverem esse conteúdo, vocês vão conseguir compreender o que eu quero passar para vocês, de que o problema não está na ansiedade ou na dependência. Está em algo muito importante, em como as pessoas se entendem nessa relação e como elas se percebem nessa relação de dependência. Bom, feito essa relação de dependência, eu dependo da Yara, a Yara depende de mim na distribuição desse conteúdo, o que acontece? Se eu fico tranquila, eu fiz um vídeo, eu entreguei na mão da Yara, e eu sei que a Yara sabe, ela que quando eu entrego, eu sei que ela sabe os melhores horários, quais as melhores plataformas, qual horário, qual hashtag. Eu confio nela, prestem bem atenção nessa palavra, eu confio nela e vou fazer o meu trabalho, né? Escalonar aqui, fazer a minha aula, como eu vou fazer, né, bonitinha, vou pensar em como ajudar os ansiosos no sábado, na minha mentoria, quais são as melhores estratégias, eu vou clinicar, vou poder ajudar a pessoa, a pessoa vai entrar em emergência, ou seja, eu dependo da entrega da Yara para ir trabalhar tranquila. E a Yara vai ficar tranquila que neste meu manejo, as pessoas que ela colocou no meu setting terapêutico, eu estou estudando para entregar o melhor conteúdo. Eu estou anotando no meu caderno insights para fazer novos vídeos, para alimentar, para chegar em mais pessoas, as pessoas voltarem e a nossa empresa ser retroalimentada tanto para mim quanto para ela. Bom, o que eu quero dizer com isso? Por que isso é tão importante na sua vida? O problema não está na dependência que você pode ter com a pessoa. Prestem bem atenção. Por que a nossa dependência, minha e da Yara, dá tão certo? Porque, veja, a Yara, ela é autossuficiente na sua arte. E eu sou autossuficiente na minha. A Yara sabe que ela, se ela precisar sair da empresa Dona Ana, ela conseguirá fazer a arte dela em qualquer outro lugar. E ela também confia que no momento ela está no melhor lugar que ela poderia estar. E eu independente da Yara, tenho a minha arte, e mesmo que a Yara saia um dia, a minha arte não será do mesmo jeito a entrega, mas continuará sendo entregue para as pessoas. Ou seja, qual que é a grande importância dessa relação e que as pessoas não sabem mais? 2 palavras definem: autoconfiança em si e confiança no outro. Nós perdemos essas 2 habilidades. Aí você deve estar pensando, claro, Dona Ana, eu não encontrei uma Yara na vida. Eu não encontrei um parceiro na vida. As pessoas só me traíram. As pessoas só abusaram da minha boa vontade. Veja, eu te entendo. Nem sempre foi assim na minha vida. Nem sempre eu encontrei uma parceria de segurança. Mas existe uma coisa muito importante. Assim como você, eu também ficava ansiosa. E nessa ansiedade de perder as relações, e até mesmo as relações no trabalho, eu me fazia, né, me descabelava para poder atender todo mundo, para que as pessoas não esquecessem de mim, para que eu fosse vista na vida das pessoas. Então eu respondia rápido, eu me entregava rápido, eu me descabelava, eu passava mal, eu tinha ataque de pânico. Tudo isso porque eu não tinha autoconfiança antes de qualquer coisa
em mim. Eu não era apegada aos meus próprios processos internos. Eu nem sabia quais eles eram. E é justamente essa é a grande chave. Não tem como eu entrar numa relação de forma segura se eu não sei ser segura. Por que as pessoas, e inclusive no meu setting terapêutico, por que tem tantas pessoas poderosas, bem-sucedidas, famosas, que conquistaram várias coisas fora, mas não conquistaram um relacionamento? E no relacionamento vive ou apego ansioso ou evitativo, porque não entenderam na vida íntima a confiar plenamente na sua própria arte de se relacionar consigo mesmo, tá? Então, eu acredito, espero que esteja até esse momento fazendo sentido para vocês. Bom, o problema, e inclusive essas pessoas que são bem-sucedidas, que são famosas e naranã, e que tem tudo, e como assim, dona Ana, né? Chegam aqui para mim em frangalhos, mas não são autossuficientes? Não precisaram na sua vida empresarial ser autossuficiente para conquistar as coisas? Com certeza. Mas qual que é o grande problema? Desde os anos 60, existe uma teoria de autossuficiência que fez com que as pessoas voltassem para uma autossuficiência da seguinte forma. É uma autossuficiência em que eu não aprendo a servir. Eu aprendo o quê? A viver sozinho, a não depender das pessoas, a ter uma autorresponsabilidade, né? Os CEOs americanos, inclusive tem um livro que todo líder deveria ter, que é a autorresponsabilidade extrema. Esse não é o problema, isso realmente nos ajuda. O problema é que nessa autossuficiência, ela prega que o quê? Que eu não preciso servir. Ela prega que eu não preciso abrir o meu coração. Ela prega que eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas vulnerabilidades. Que eu não posso expô-la, porque as outras pessoas vão usar contra mim. E sabe, eu sei que isso acontece. Eu não estou dizendo para você que isso não vai acontecer. O problema é que fomos treinados para uma autossuficiência do medo. Gente, eu vim dessa escola. Eu vim dessa escola da autossuficiência do medo. De uma autossuficiência em que sou eu de mim por mim. Só que quem sofre com apego ansioso sabe muito bem o que eu estou falando. Está cansado de ficar sozinho. Está cansado de manter uma relação sozinho. Está cansado de servir. Está cansado de ser autossuficiente. Às vezes só queria, assim como a Karen, de ter a mão do Tim num momento difícil. E é isso. E enquanto a gente não se abre para isso, a gente faz o quê? A gente fica criando uma barreira nas relações, dizendo aí aos 4 cantos do mundo que não quer mais se relacionar, e que homem não presta mais, e que mulher não presta mais. E é uma maneira, eu entendo, é uma maneira de negar aquilo pelo qual nós fomos programados, que é para se relacionar. O problema é que condicionamos um relacionar no medo e não de forma segura. Vamos entender como é que o seguro se relaciona. Primeira coisa, o seguro, ele se aproxima. Ele sabe, ele está aberto, porque como ele está de coração aberto para o mundo, ele se aproxima das pessoas, ele se aproxima das relações. Pode notar. Essa é uma modelagem do seguro. Ele entendeu que ele pode confiar, porque ele confia em si. Porque ele em algum momento da vida dele, ele entendeu que a pessoa volta para o quarto. Eu já vou dizer para vocês o que eu quero dizer com isso. Ele não tem problema em depender e que dependam dele. Eu não tenho problema nenhum em depender da Yara em determinadas coisas. E ainda assim, né, até essa semana ela me chamou a atenção, ela disse bem assim, eu sei, amiga, que você está cansada, peça ajuda. Mas a autossuficiência
né? E se eu peço ajuda, né? Vai achar que eu sou chorona, vai achar que eu sou mole, vai achar que eu sou preguiçosa, né? O que vai achar, né? Então, assim, nós estamos repetidamente, todo dia, aprendendo um pouquinho mais. Mas o seguro, ele não tem medo de depender do outro. E ele também não tem medo de que dependam dele. Eu sei que a Yara, para algumas demandas, ela vai precisar de mim, ela vai depender dos meus movimentos, ela não vai conseguir ir além disso. E quando eu não entrego para ela, não é que eu não gosto dela, né? Ou que eu estou a punindo. É porque ela entendeu que naquele momento eu não vou conseguir corresponder à demanda. E nós seguimos pedindo. Ela com uma comunicação ativa e eu também. Essa é a maturidade do apego seguro nas relações. O seguro, ele não se preocupa todo o tempo em ser abandonado. Eu não fico pensando qual o momento que a Yara vai embora. Qual o momento que vai chegar uma empresa de altíssimo nível ou uma influencer psicóloga muito melhor do que eu e vai falar, Yara, você é muito competente, vamos trabalhar comigo. Eu não fico pensando sobre isso. Porque o seguro entende que a pessoa é livre e que eu tenho um amor muito grande por ela. Então, Yara, é melhor para você tal influencer. Você vai ser feliz. Se você sente que seu coração, você vai ser mais feliz, vá. E por que que o seguro deixa? O seguro deixa porque ele entende que antes ele aprendeu o quê? Ser autossuficiente e também servir. Não existe prova maior de amor do que você, antes de qualquer coisa, ver a felicidade do outro e não querer que ele fique perto de você. E sabe, eu tenho certeza que essa live está fazendo sentido para você e eu tenho certeza que você está pensando assim, ok, tudo muito lindo, eu não sei nem por onde começar. Eu te entendo. Não ensinam isso pra gente na escola. Uma hora falam pra gente porque lembra, eu me lembro muito bem, falavam assim pra mim, se a criança chorar, deixa a criança dormir chorando no berço. Quantas mães não escutaram isso? E a gente deixou as crianças dormir chorando no berço. E daí o que acontece? Já vou dizer para vocês o que acontece. Eu passo a entender que eu preciso protestar no último nível para ter um cuidador, alguém que eu amo, me vendo. E depois nos ensinaram que é uma autossuficiência, de que você não depende de ninguém, de que você não precisa de ninguém, mas esquecem que somos seres de relação. Não é sobre não depender de ninguém, é sobre, olha, a responsabilidade é sua, olha, você é o autor da sua vida, mas olha, você pode abrir o coração, olha, você pode se aproximar, olha, você tem amor aí para dar e vender, porque você é mais pura manifestação de amor. Olha, você não tenha medo de servir, não tenha medo de ser feito de trouxa, porque se o outro te fizer de trouxa, isso tem a ver com ele, não tem a ver com você. Não nos ensinam isso. Então eu entendo que você não sabe nem por onde começar. Porque, dona Ana, uma hora fala uma coisa, outra hora falam outra coisa. É compreensível. Sabe, no momento, no ápice da minha carreira, onde eu vi quantas pessoas adoeciam e inclusive morriam, tá? Por conta da dependência emocional, eu fui da escola de uma autossuficiência, talvez por um momento muito rigorosa, mas conforme eu fui desenvolvendo a minha arte, e a minha arte é o quê? Quais são os meus mestres? Vocês. Eu fui entendendo algo muito importante. O problema não está em eu depender daquela relação. O problema está em eu viciar naquela relação, em eu trazer aquilo como a única existência e eu esquecer da minha própria existência. Eu esquecer que eu tenho uma tecnologia da informação que reproduz amor full time. O que isso quer dizer? O tempo todo, em todas as coisas, não apenas uma relação. Então, e olha, tenho problema nenhum de dizer isso, porque eu não tenho problema nenhum de dizer que você é meu mestre.
E você que me conduz pelo oceano das suas dores e vai fazer com que eu reveja alguns posicionamentos. Bom, e por fim, o seguro não tem medo de se aproximar, ele não tem medo de se entregar, porque ele aprendeu que a vida ela é segura, porque a vida ela é perfeita. A vida é mais puro movimento, é a dança entre o caos e a ordem. E conforme vem o caos, eu vou buscar a ordem, e a ordem chega, e quando eu acho que está tudo bem, vem o caos, e o seguro se diverte com isso. O seguro sabe que tudo que é ruim, uma hora passa. E essa é a beleza. Mas, de novo, cadê a escola do seguro? Onde está essa escola? Sabe? Existe uma coisa muito importante. Quero relatar para vocês um experimento que eles fizeram nos Estados Unidos, também. Acho que foi na década de 60 ou de 70, que é o seguinte. Eles colocaram um bebê numa sala repleta de brinquedos. E esse bebê chegou com a mãe. E a mãe ficou ali conversando com o cientista, né? E o cientista propositalmente falou, fica aqui comigo conversando um pouquinho. A criança olhava um pouquinho e brincava. Ela olhava um pouquinho e brincava. Aí o cientista pediu, sai agora, saia do local. E ela saiu do local, essa mãe saiu do local. Quando a criança, né, observou que a mãe tinha saído do local, ela foi em direção à porta. Ela começou a chorar, ela começou a espernear. E daí o que aconteceu? Ela só voltou, né, a se acalmar quando a mãe entrou novamente dentro do quarto, dentro da sala. Quando a mãe entrou, que ela se acalmou, que ela se certificou, né, porque ela agarrou a mãe. Então, depois, você vai ficar aqui? Aos pouquinhos, ela foi voltando para o mundo, né, dos brinquedos. Quando você, prestem bem atenção, quando ela volta para os brinquedos, ela volta a se divertir, ela volta a se permitir. E ela estava brincando, ela estava se divertindo. Foi a mãe sair que ela ficou na fissura da perda. Veja, essa programação está em todos nós. É uma programação. Dona Ana, como é que eu desprogramo isso? O problema não é desprogramar isso. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, é eu encontrar um parceiro, um adulto, que se agache, olhe nos meus olhos, fale, olha, só fui ali tomar uma água, talvez eu vá de novo, mas se acontecer, eu não vou te abandonar, eu estou aqui. E essa passa a ser a nossa missão. Não é sobre a gente abandonar as pessoas na sala e se vir aí, seja autossuficiente. Mas é a gente se colocar numa posição da sua dor e ter uma observação e uma escuta ativa e falar, entendi, a minha saída dessa sala te faz muito mal, mas eu vou ficar aqui, eu vou precisar sair de novo, talvez, vou beber água, mas eu vou voltar. E talvez aquela criança chore de novo, mas depois ela entenda que a pessoa voltou. E essa é a comunicação, isso continua até na vida adulta. Que felicidade será quando você encontrar um adulto que ajoelhe ali e fale assim, opa, não foi minha intenção gerar sofrimento em você porque eu saí da sala e fui beber água. Eu percebi que você parou a tua vida, mas eu quero que você se divirta. Só que eu também quero sair e beber uma água. Vamos fazer um combinado? Como você se sente melhor? Eu vou ficar aqui um tempo e depois eu saio, mas você vai entender que eu vou voltar? Eu prometo que vou voltar e volto. Eu te desejo a felicidade e a paz de encontrar um adulto maduro que faça exatamente isso. Essa observação ativa, essa escuta ativa, essa comunicação ativa. E que você, ansioso, Dona Ana, eu sou o bebê que chora quando a mãe vai para fora e eu sinto que eu fui abandonada. Todos nós, até mesmo o evitativo, em algum momento da vida foi assim.
A diferença é que o evitativo, quando a mãe voltou, ele o puniu. Aí o que acontece? O evitativo passa, né, a punir essa mãe que teve na ausência. E daí ele faz o quê? Aí que ele quer brincar sozinho. Ou então ele joga o brinquedo da mãe. Quantas vezes, né? Eu fui uma mãe que viajei muito quando a minha filha era muito pequena. E quando eu voltava, eu morrendo de saudades dela, ela só chorava, ela me beliscava. Ela estava de alguma forma dizendo, eu detestei. E ela se afastava de mim, ao invés de se aproximar. E eu levava um tempo para trazê-la de volta para mim. Significa que minha filha será evitativa? Não. Significa que talvez comigo, em algum momento, ela fique evitativa, mas pode ser ansiosa em outras relações amorosas, porque pode ter ficado com medo do que aconteceu justamente com a mãe que viajava demais nos finais de semana e ela tinha que ficar sozinha, sem a quem ela amava. Não sabe, o passado a gente não vai voltar e a gente não vai conseguir passar uma borracha no que os teus pais fizeram, no que os teus cuidadores fizeram, no que você acabou fazendo por um momento de protesto, por um momento de dor, por um momento de ansiedade. A gente não tem esse poder, né, de passar. Tem técnicas, inclusive, tem uma técnica muito bonita que se chama Matrix Reprinting, que ela consegue entrar numa cena, né, tirar uma outra foto, mas a energia daquele momento é algo que vai levar tempo, a tua vida ainda vai trazer situações que você ainda desconhece. Mas essa energia do apego, essa energia da gente entender, dessa confiança, dessa autoconfiança, de nos entender, isso vai continuar caminhando com você. Quando o parceiro é confiável e nos dá apoio, nós vamos brincar. Nós vamos brincar com a vida. Nós vamos nos permitir com a vida. Já no medo, a gente começa o quê? A protestar. E daí você vira pra mim e fala assim, Nando, eu tô cansado de protestar. Eu não sou essa pessoa. Eu estou vivendo, às vezes, comportamentos que eu não me reconheço. Como é que eu encontro essa pessoa? Como é que eu encontro essa pessoa? Como é que eu volto a confiar e encontro essa pessoa confiável? Era neste lugar que eu queria te trazer. Primeira coisa, para você encontrar esta pessoa que você confiável, que você confie e que você precisa que você volte a confiar, você precisa aprender o que é confiança. Aprender o que é ser uma pessoa segura. Aprender autodomínio. Você precisa, porque preste bem atenção. Se você não aprende a confiar em você, se você não aprende a ter autodomínio, se você não aprende sobre você e como é que teu corpo reage e que tá tudo bem o que tá acontecendo com você, você não vai ter olhos para ver confiança, olhos para ver, identificar relacionamento saudável. Tanto é que o que eu estou falando é verdade, que veja as suas últimas relações. Nando, não aguento mais o mesmo padrão de relacionamento, porque você não tem olhos para ver. Você não tem autodomínio, você não tem repertório para confiar em si, confiar na vida, consequentemente, ter olhos de confiança, inclusive identificar pessoas que estão trabalhando a mesma coisa. É por isso que sábado, dia 14 de dezembro, eu vou passar um dia com as pessoas ensinando justamente isso. Porque não adianta a gente falar, seja autossuficiente, procure a sua autossuficiência, você não depende de ninguém, isso não está funcionando. As pessoas querem amar, as pessoas querem se relacionar, as pessoas querem beijar, as pessoas querem experimentar a sua juventude, experimentar as possibilidades. Eu sei porque eu convivo com elas todos os dias, porque eu vivi isso. Eu queria dormir colocar a minha cabeça e dormir a noite toda, confiando. E não me ensinaram isso. Vocês foram os meus mestres.
A escola energética foi a minha grande mestre. A psicologia integrativa, quântica, precisou me ensinar. E é justamente isso que eu vou entregar sábado. Por apenas R$297 você vai passar o dia inteirinho comigo. Das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde. E olha, eu vou ser sincera pra você. Eu sou daquela pessoa que ser marketing de escassez e de não sei o que, são poucas vagas. Não, tem vaga. Você faz, se você quiser. Quando que eu vou fazer isso de novo? Eu não sei. Por quê? Porque eu senti no meu coração de fazer, porque as pessoas estão adoecendo. E a saída não é, nunca mais vou me relacionar, homem não presta, mulher interesseira. Não é a saída. Eu sei que você quer beijar na boca. Eu sei que você quer ter um anel de noivado como a moça que eu atendi hoje, que chegou para mim em frangalhos, ansiosa, numa relação totalmente tóxica, onde ela recebia mensagens a todo tempo e depois ela ficava mandando mensagens a todo tempo. Aí ela foi com esse olhar contaminado para uma segunda relação, mas já estava comigo. Eu falei, parou. Nós vamos trabalhar a sua comunicação ativa, a sua observação ativa, o seu ouvir ativo. Vamos trabalhar autodomínio em relação à sua ansiedade. Ela brinca, dona Ana, eu tive que passar anos engolindo o corpo de dor. Teve que ativar a sua espiritualidade sendo uma profissional de altíssimo nível que nem olhava para isso. Eu falei, pois aqui vai ter que fazer. E exatamente hoje ela chegou com o anel de noivado. Sincronia é o fluxo da vida me dizendo, olha, funciona, só que mais pessoas precisam ter acesso a isso. Mais pessoas precisam ter a oportunidade de ter o mesmo autodomínio dessa moça e olhos para ver, para que ela pudesse... E detalhe, tá? Detalhe bem importante, ela chegou hoje com a aliança de noivado. Mas antes, tá? Ela engravidou dessa pessoa, não ficou ansiosa com o processo, foi morar junto e agora está casada, reformando a sua casa, está noiva, reformando a sua casa. É possível. O que a faz diferente de você? O seu mundo interno. Que é algo que eu quero dar para você. Dá. Não, custa 297. Sim, você pode parcelar 12 vezes. Mas sabe o que eu quero te dar? Eu não tenho mais agenda. Só que qual é a forma que eu encontrei de encontrar e impactar mais pessoas? Fazendo exatamente essa mentoria em que fica o dia inteiro e aberta para o maior número de pessoas. Dona Ana, você me conduziu essa aula para me levar para esse lugar? Uhum. E eu espero que você confie em mim. Porque é o que eu estou falando desde o início. Não nos ensinaram a confiar. Não nos ensinaram. Mas se existe algo que eu faço com muito carinho, é ajudar as pessoas. É fazer com que, de novo, elas voltem para casa. E qual que é a sua casa? É amar, é se relacionar, é ver o quanto a vida é perfeita e o quanto a vida está te convidando para um momento muito especial na sua vida. Quem for, eu tenho certeza que não irá se arrepender. Você é um dos meus convidados. É o seguinte, eu vou abrir agora para comentários. Para você fazer a sua inscrição, basta você entrar no link e já vai ter aqui na minha bio, e tem o link direto que vai para o nosso encontro, que é saindo da turbulência do apego ansioso, tá? Está aqui no link da minha bio, você entra aqui e vai estar um link direto, saindo da turbulência do apego ansioso, sábado, uma tarde toda comigo, das 8h30 às 5h30 da tarde. Ficará gravado apenas, né, para as pessoas que forem inscritas durante 30 dias, para depois as pessoas voltarem lá e verificar todo o conteúdo. Vão ter aula comigo direto, tá? É no Zoom, não é nada gravado, é comigo o dia todo, onde vocês vão ter a oportunidade de trazer a sua dor pessoalmente para ser analisada por mim ali ao vivo. E ainda depois vai ficar disponível para você entrar ali em contato. Nenhuma imersão desse nível de conteúdo
que eu estou entregando para vocês, vocês vão encontrar no Brasil, tá? Por quê? Porque da forma como eu entrego, baseado nos meus estudos e como eu deixei dividido, ninguém tem, tá bom? Eu vou abrir agora para as perguntas, é um momento que vocês gostam muito, espero ter feito sentido na vida de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar, de preferência aqui pela caixinha, que eu já respondo aqui ao vivo para vocês, tá bom? Se não, você vai entrar aqui em contato também, o link do WhatsApp, você vai entrar em contato com a Yara, e a Yara vai tirar todas as dúvidas para vocês. Agora é o momento das perguntas e estou pronta para responder. Essa mentoria também serve para evitativos? Nossa, com certeza. Porque o que acontece? O evitativo também fica ansioso. O evitativo também não tem noção, autorregulação das suas emoções. O evitativo também não sabe ativar um corpo muito importante para que ele tenha relacionamentos saudáveis. Entende? Então, por exemplo, sou ansiosa, mas agora não quero falar mais. O que acontece? Essa pessoa tende a fazer a desativação do relacionamento, só que esse não é o caminho. Ela não vai aprender a ter autodomínio das suas emoções, ela não vai aprender a ter uma comunicação ativa. A comunicação ativa é algo que eu ensino no meu canal de assinatura, mas como é que eu chego na comunicação ativa? É isso que eu vou ensinar na imersão. Como é que eu consigo me voltar ao meu eixo para fazer uma mensagem ativa, para poder fazer uma observação sem estar em corpo de dor? Como é que eu volto à minha frequência original? É exatamente esse caminho, esse mapa que eu vou dar no sábado, tá? Então, o dia todo comigo. Fora que assim, além desse mapa, você estará comigo o dia todo, né? A melhor dos Estados Unidos é minha esposa. A melhor psicóloga dos Estados Unidos é a esposa do Yuri, tá? Ellen Posmer, isso? Muito bem, Yuri, muito bem. Doutora, por que fica uma ansiedade grande mesmo depois do término ser já uns 3 meses? Ótima pergunta do Renan. O que acontece? O teu corpo, nós chamamos de que Joe Dispenza diz algo muito bacana, que é o seguinte: todos nós somos um eu passado agora, né? Nosso eu passado agora. Ou seja, você não é o seu eu de agora, você é um eu de um repertório de comportamentos do passado. Então, por isso que você entra no seu carro e você nem pensa sobre isso, porque esses repertórios de várias entradas no carro fez com que você se tornasse esse motorista. Ou seja, você de relacionamentos anteriores fez com que você se tornasse esse ansioso. Então, o que acontece? Mas eu terminei, ficou no passado a dor, mas você continua o quê? Ansioso. Então, por isso que muitas pessoas, inclusive, ficam anos nesse mesmo estado, porque não tem noção de como voltar ao estado natural. Primeiro a gente volta para o estado natural, para a gente aprender a ficar no agora, para daí a gente ver que a gente pode mudar o padrão de comportamento, que daí para mudança de comportamento é a pessoa futuro eu. Então tem o passado eu e o futuro eu. Desse futuro, né? O que eu vou modelar nesse futuro? Para eu ter noção disso, eu preciso voltar para o meu presente. E é isso que o ansioso não consegue fazer. É isso que eu vou ensinar no sábado, das 9h30 até as 5h30 da tarde. Tá? O que mais? Sem mais perguntas? E sobre o celular hoje em dia, como confiar? O seguro confia. Essa minha consultoranda, por exemplo, de hoje, né? Ela falou de uma situação do celular. Ela falou assim: Dona Ana, confiamos plenamente um no outro. Às vezes eu mostro um vídeo para ele
e ele vê ali, eu não sinto necessidade de entrar no celular dela, porque ela aprendeu comigo no setting terapêutico que não é sobre o que tem no celular, é sobre o que tem no mundo interno dela. Gente, isso é ouro. Por R$ 297, passar o dia todo tendo acesso ao que é ouro, que pode transformar a sua vida para que você volte ao seu estado original, isso nem tem preço. Eu faço por este valor, e eu dedico o meu dia porque eu sinto que as pessoas precisam ter acesso a isso. Como é que confia? Confiando em você. E como é que confia em você? De novo, não ensinar na escola. É o que eu estarei disposta a ensinar neste sábado, dia 14 de dezembro. É nesse sábado agora, tá? Então, assim, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. Né? Não vou dizer que tem poucas vagas. Tem vaga, claro que tem vaga. Mas, assim, é algo que você vai deixar passar por quê? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Existem ferramentas que posso usar antes que a ansiedade me faça errar com a minha parceira? Existe, Maurício. Existe. E também é o que eu vou dar lá no sábado. Eu vou dar uma ferramenta para que você volte para o seu centro. Antes de você entrar o que que eu chamo de corpo de dor, que é onde você fica cego emocional e altamente reativo. Porque o ansioso, ele tem o quê? Ele tem um corpo de dor muito ativado. E daí o que acontece? O corpo de dor dele fica dizendo para ele: a pessoa não te ama, a pessoa não te valoriza, você está recebendo migalhas, e isso gera uma dor muito grande. E essa dor, ela precisa sair. Ela vai sair em forma de ofensa, protesto. Algumas pessoas vão para agressão verbal, física, joga objetos, tá? Quebra carro. Tá bom? Então vai ter ferramenta, sim. Não tô dizendo que é isso que você vai fazer, né? Óbvio. Sofro muito com apego ansioso, fez todo sentido para mim essa aula. Então, Jana, né, fica meu convite pra gente se ver sábado, dia 14 de dezembro agora, tá? Vocês não estão perguntando, mas a inscrição, o link está aqui na bio. Entre em contato pelo WhatsApp com a Yara, que ela vai falar com vocês, tá bom? Ou então, tem ali o link da bio, saindo da turbulência do apego ansioso. Uma pessoa com traumas nos relacionamentos fica evitativo. Como melhorar? Para você melhorar, deixa eu só abrir aqui uma paginazinha aqui, só um pouquinho. Para você melhorar o evitativo, ele tem que caprichar na modelagem do apego seguro, tá? E daí como é que a gente faz para modelar o apego seguro? A gente vai ter que trabalhar. Veja quais são uma das características do apego seguro: estar disponível, servir, não ter medo de depender, não depender de que dependam dele, não interferir no processo do outro, encorajar o outro, né? Vai ter que ficar bom nisso. Como é que eu vou encorajar o outro se eu não respondo mensagem, se eu fico com preguiça de passear junto, se eu acho um saco as investidas do meu parceiro, tá bom? Então, é modelando o apego seguro, entendendo também os seus gatilhos, o que faz, né, quais são os gatilhos que fazem com que você se afaste na relação, e aprender a comunicá-los de uma forma ativa, não agressiva e nem passiva. Tá bom? Eu era evitativa e agora sou ansiosa. Já meu noivo era ansioso e ficou evitativo. É possível? Muito possível, Adriana. E você sabe que isso acontece com muita frequência, inclusive, porque assim, ó, as pessoas acham que o evitativo é seguro. E não é, os dois são maneiras de amar insegura. Só mudou a estratégia de ativação para desativação, e o que desativava antes passava a ativar. Mas a base é insegurança, é medo, é ansiedade. Então, isso super pode acontecer. Inclusive, o seguro pode se ver numa relação ansioso ou de forma evitativa, porque ele era seguro, até a pessoa ativar muitos gatilhos de insegurança nele. Sim, conhecimento é poder. Queria ter dinheiro para pagar, pagaria com todo prazer. Você é maravilhosa. Obrigada, Suelen.
Ontem mesmo estava vendo o seu vídeo no YouTube, muito bom. Obrigada, Sandra. O valor é 297 à vista ou 12 vezes de 29,64. Exatamente. Estou tentando assinar aqui e não tá dando certo. Então, Edson, só um pouquinho aqui. O que eu fiz aqui? Hoje, a assinatura... Só um pouquinho, gente. O que vai acontecer? A assinatura aqui no Instagram, você pode, veja, o que eu vou passar no sábado, prestem bem atenção, isso é muito importante. O que eu vou fazer no sábado não vai ficar disponível no canal de assinatura. Isso é muito importante. Talvez essa seja uma informação que vocês não saibam. Porque o que acontece? Como vai ser por que você não disponibiliza no canal de assinatura? Porque vai ser um dia todo de conteúdo. Eu preciso entender a energia do grupo. Eu preciso entender as demandas que estão lá. A gente vai ter que fazer uma autorregulação emocional ali com todos. Entende? Então, eu não consigo, eu ainda estou para entregar isso no canal de assinatura. É um movimento que eu prefiro estar supervisionando as pessoas e não deixar gravado e a pessoa vai lá e faz sozinha, entende? Então por isso que esse é um convite para que vocês estejam ali presentes com a minha ajuda, com a minha supervisão. Não é uma aula que eu deixo lá gravada e vazo, não. É uma aula que eu preciso estar ali envolvida com vocês. Preciso olhar no olho, escutar a demanda, o choro. Entendem? Então, se você não fica esperando encontrar essa imersão de sábado, depois no canal de assinatura. Isso não vai acontecer porque eu preciso supervisionar vocês. Não é um conteúdo que eu deixo vocês explorando lá sozinhos. Ok? Nem que vocês depois, eu não consigo comparecer. Nem que vocês, então, quem não conseguir comparecer, efetive a compra, né? E depois estude como é que essas pessoas, como é que eu trouxe as técnicas dentro daquela abordagem para aquelas pessoas, que também acredito que seja válido. Mas é óbvio que eu queria você lá comigo. Obrigada, Nutri Flávia. Posso me inscrever só na sexta-feira? Vai ficar abertas as inscrições? Pode sim. Eu não vou falar para vocês, vou fechar a inscrição hoje. Não. Gente, eu real estou fazendo de coração. Real, eu estou aqui. Eu sempre acredito que vai entrar as melhores pessoas. Eu sempre acredito que a mentoria estará aberta e disponível e participará. Os participantes serão perfeitos para aquele momento, tá? Então eu não vou falar para vocês turmas reduzidas, não, vai estar assim, vai estar e eu te espero lá. Obrigada, Dani. Não sou eu, é meu parceiro. Como ajudá-lo? Teu parceiro é evitativo? Agora eu já me perdi. Eu acabo falando muita pergunta. Eu sou muito insegura, ciúme excessivo. Débora, você é uma candidata. Se você não consegue entrar no meu setting terapêutico, eu te convido a fazer a mentoria sábado, tá? Vai ser uma mentoria que vai mexer muito com a tua autopercepção em relação a você, em relação aos ciúmes, tá? Em relação... ninguém que entra nessas mentorias, nessas imersões, sai a mesma pessoa, tá? Então, essa imersão no sábado, não tem como você ser a mesma. Achei bem interessante quando você não atribuiu culpa. Eu, diagnosticada ansiosa há 10 anos, consigo hoje, depois de passar por muita coisa, respeitar os limites alheios e impor os meus. É isso, Ana Paula. Sabe, a culpa não é do ansioso. Não é. É que as escolas ensinaram pra gente que... e os extremos, eles são ruins, né? O problema é que é o seguinte, essa autossuficiência nos
nos desencorajou no servir, nos desencorajou de abrir o coração, sabe? Eu tenho uma natureza ansiosa, né? Não tem como não. Minha mãe não conheci meu pai, mas provavelmente ele era também. Eu acho que meu pai era evitativo. Não sei. Mas a minha natureza é da frequência original, é de se tranquilizar, mas eu vivi num ambiente ansioso. O apego ansioso para mim foi algo muito frequente, tanto é que eu sofri com a dependência emocional durante anos. Mas eu ter nutrido a relação e ter estado ali me ensinou muito sobre mim. Foi uma entrega muito bonita, me ensinou muito sobre o ser humano, sabe? Então, não, o ansioso não é o erra-mão da relação. A relação perde a mão quando ela perde o sentido, que é o aprendizado, que é a entrega, que é a troca, tá bom? Que bom, Sandra. Linda minha sobrancelha, obrigada. Fico feliz. Não com a sobrancelha, né? Que ajude vocês. Com a sobrancelha também. Eu acabei com um relacionamento de 5 meses. Eu quebrei a confiança e falei besteira pra minha namorada. Eu explodi, me arrependo muito. E ela hoje diz que se decepcionou comigo e tem medo. Joelson, esse é o problema, sabe? Por isso que as pessoas pararam de confiar. Né? Então agora você vai ter que aprender a confiar em você, na sua autorregulação, que você é capaz de ter autodomínio, para você poder voltar a conquistar a autoconfiança das pessoas, né? Então, se eu farei uma imersão o ano que vem, não, por enquanto não, né? Por enquanto eu não tenho planos, porque assim, gente, eu tô atrasada nas minhas entregas, o livro tá atrasado, e eu quero, né, entregá-lo. Já era para ter entregue esse ano. É mais um ano que eu fico muito chateada de abro aqui meu coração para vocês, de não conseguir, não ter competência para ter entregado. Então, eu não sei, né? Eu não tô dizendo isso para gerar gatilho de escassez em vocês, não. É porque eu realmente não sei, porque eu realmente tenho muita coisa para entregar e eu ainda tenho, se for ser humano, preciso tirar uma semana pelo menos de férias, né? Então, não sei. A Yara vai te chamar ali, Edson. Não sei como reconstruir, quero me rentabilizar, não sei o que eu sou. Sabe, Joelson, eu também te entendo. Eu atendo muitas pessoas bem-sucedidas e também atendo pessoas quebradas, que às vezes juntam dinheiro ali para pagar uma sessão minha. Hoje uma sessão minha custa R$600 a hora, tá? Claro que muitas pessoas vão ali, assistem meu conteúdo, depois chegam para mim na consulta já com tudo anotado. E, sabe, eu faço de tudo. Antes da pessoa entrar no setting terapêutico, ela recebe uma pré-anamnese com mais de 100 perguntas. Justamente para que eu possa fazer com que faça valer cada minuto que ela está ali. Mas uma das coisas mais importantes que eu observo no setting terapêutico, quando a gente se quebra, é a gente não ter noção de como voltar para casa. E é isso que eu quero entregar no sábado, inclusive. Dona Ana, se a tua consulta é R$600, por que você cobra o dia todo para a pessoa ficar com você por 287? Primeiro, que nós estaremos em grupo, né? Segundo, que eu sei que essas pessoas podem ser multiplicadoras na vida de outras pessoas que não conseguem entrar comigo no setting terapêutico. E essa é uma oportunidade também das pessoas experimentarem o que é voltar para casa. Gente, desde que eu experimentei isso, tudo que eu quero é que as pessoas experimentem também. Óbvio que eu não tenho que querer nada, as pessoas que têm que querer, mas é que é tão gostoso. E é mais do que justo que o mundo tenha acesso a isso. E se eu tenho ferramentas tão poderosas, né? Por que não? Na é verdade? Adriana, se você pode entrar somente às 11, faça a sua inscrição entre as 11. Depois você pode ficar até às 5h30, veja quanta coisa você ainda pode usufruir. E como é online, pode ser da sua casa. Tá bom?
Vocês que... Ah, é verdade. Ó, quem me perguntou aqui da assinatura por aqui pelo Instagram, tentem fazer pelo Hotmart, porque às vezes o Instagram não liberou para todo mundo, tá? E daí no Hotmart tá separadinho por tópicos, né? Você consegue se achar ali, se organizar e custa R$ 37 por mês, tá? A assinatura. E lembrando que na assinatura não vai ter o conteúdo dessa imersão do sábado. Edson, o problema é o seguinte, tenta assinar pelo Hotmart. O Instagram é mais barato, só que não libera para todo mundo, tá? E daí também não tem essa organização dos temas, tá? Então a gente sempre indica o Hotmart, R$ 37 por mês, mas é muito mais organizado e às vezes as pessoas maratonam em um mês ali o conteúdo, depois cancela a assinatura. Também não tem problema nenhum te dizer para você fazer isso, porque a vida é puro movimento, sai um, entra outro, e é sobre isso. O ansioso com traumas do passado pode ter depressão, mas nossa, não tenha dúvida, com certeza, tá? Com certeza, por quê? Porque a ansiedade deixa a gente em estado deprimido recorrente. Estado deprimido recorrente é o primeiro passo para a gente entrar no quadro de depressão. Boa noite, Carlos. Dou graças a Deus que tenho esporte na minha vida. Meu esposo, madrasta de 6, minha história daria um livro. Mas o esporte é uma ferramenta que não me deixa entrar em depressão. O esporte é uma ferramenta muito poderosa mesmo. Você tem razão. É verdade, no Hotmart tem as gravações do Volte para Casa, que é um encontro que eu faço uma vez por mês. A Marta, como deixar de ser um ansioso para relacionamentos? Marta, por isso que vai ter a imersão no sábado, tá? Para responder exatamente essa pergunta. Agora a gente está terminando a live, eu não vou conseguir. Mas sábado, às 8h30, 5h30. Se você, né, por 12 parcelas, né, de R$29,67 isso ou R$297 à vista, você vai ter em mãos ferramentas para deixar de ser um ansioso nos relacionamentos, tá? Para sair da turbulência do apego ansioso. Senhoras e senhores, é com muito prazer, com muita honra que eu vou te ver no sábado. Com muito prazer, com muita honra que eu termino essa aula de coração tranquilo em te dizer que você não é o vilão da sua relação. Você é uma pessoa que está buscando amar. E que hoje talvez você só precisasse escutar isso. E se você escutou isso e aqueceu teu coração, então pronto, eu fiz a minha missão. Ok? Espero ter feito sentido na vida de vocês. Ei, tem uma psicóloga maravilhosa aqui, a única que eu indico, que é essa daqui, ó, a Elis e a Nai, tá bom? É isso. Eu ensino alguns ansiosos lá no sábado, na imersão, eu vou ensinar a diferença, tá? Como é que eu vejo, quando eu tô em dualidade na relação, qual que eu vejo o caminho. Se você for lá na minha imersão, eu te respondo isso. Não é que eu preciso te responder pela tua história, tá? Então não é fazendo você ir pra lá, não. Certo, pessoal? Baixou o farol aqui, mas espero ter feito sentido na vida de vocês. E espero todos sábado, às 8h30 da manhã. Vai ser um dia intenso e muito bonito. Espero contar com a presença de vocês. Nos vemos na próxima aula.